Fala galerinha do sexto ano, segue mais um vídeo aí de ciências e a gente vai falar sobre o ser humano e seus sistemas integrados. São referentes às páginas 25 até a 39. Aqui eu coloquei para a gente poder relembrar como é que um ser vivo ele é organizado. Primeiro, a gente precisa de uma célula, que é a unidade básica fundamental da vida. Um conjunto de célula forma um tecido, um conjunto de tecido forma um órgão e um conjunto de órgão forma um sistema. Vários sistemas juntos formam um organismo ou um corpo. Vamos falar aqui sobre o sistema digestório. Existem dois tipos, de digestão, que é a digestão mecânica, que é feita pelos nossos dentes, e a digestão química, que é através de enzimas, que são substâncias que vão acelerar o nosso metabolismo, que vão acelerar as atividades do nosso organismo, tá bom? Então, a gente tem aí os dentes que têm características específicas de acordo com a alimentação do indivíduo, assim como nomes, Nós temos dentes caninos, incisivos, molares e pré-molares. E em algumas pessoas, a partir dos 18 anos, nascem mais 4 dentes que são chamados de sisos e cada um deles tem funções específicas: mastigação, trituração, perfurar e rasgar o alimento. Tudo isso para facilitar a nossa digestão. O objetivo do sistema digestório é quebrar em partes pequenas os alimentos para absorver, para as células absorverem a maior quantidade de nutrientes para fazer o nosso corpo se movimentar, para fazer o nosso corpo funcionar. Então aqui, a gente tem, os órgãos do sistema digestório. A digestão ela começa pela boca, a partir de uma enzima chamada de amilase salivar, ela vai digerir os carboidratos, Então aqui a gente tem a faringe, o esôfago, o estômago, o fígado, que tem a vesícula biliar, que vai produzir a bile, que é um líquido que vai quebrar as moléculas de gordura, o pâncreas, o intestino grosso, o intestino delgado, que a sua porção final aqui, do intestino, a gente tem o ânus, que é para liberação das fezes. Existem algumas doenças, que são provocadas a partir da nossa má alimentação. É o caso da úlcera, que são as feridas provocadas por certos tipos de alimento, quando não tratadas, A gastrite, que é a inflamação de determinados órgãos, como o estômago, por exemplo. No caso aqui, a gastrite, ela é a inflamação do estômago. Se ela não for tratada, pode abrir uma ferida, que é a úlcera. Tudo isso se dá por excesso de medicamentos, gastrite nervosa, que é por causa do estresse, e alimentos muito ácidos, como abacaxi, laranja. A gente deve tomar um pouquinho de cuidado, assim como a cafeína do café, do chocolate e bebidas alcoólicas. Além disso, a gente tem a constipação intestinal, que vocês conhecem como prisão de ventre. É quando as pessoas não se alimentam, tem uma dificuldade da liberação das fezes, porque as pessoas não se alimentam com uma quantidade de fibras, que é um tipo de nutriente que vai ajudar a formação das fezes. Então, as pessoas que têm constipação intestinal precisam utilizar mais fibras na alimentação. Granola, centeio, quinoa podem ajudar o bom funcionamento do intestino. Aqui a gente tem uma pirâmide alimentar que ela foi criada pelos americanos, para poder indicar, reeducar o indivíduo na alimentação, mostrando para ele quais são os grupos alimentares, o que deve ser consumido em maior ou em menor quantidade e as porções que o indivíduo deve consumir por dia. Vocês notam aqui, que a base da pirâmide alimentar, ela é formada pelos carboidratos, que são alimentos ricos em energia. São aqueles que vão dar a energia para as nossas células para que elas possam realizar todas as nossas atividades, como andar, correr, falar, respirar. E em porções menores, a gente vê verduras e legumes e frutas, queijos e iogurtes. Uma outra porção da pirâmide, onde a gente também encontra as proteínas e as oleaginosas, juntos com os feijões. E aqui no topo da pirâmide, a gente encontra grupos menores ainda, que são os óleos e gorduras, que são os lipídios,
e os açúcares, que também são carboidratos. Mas esses carboidratos aqui são carboidratos que são os doces, que eles podem ocasionar problemas, inclusive nos dentes, em relação às cáries, né? As bactérias, elas se instalam nos dentes pelo excesso de alimentos que são ricos em açúcares e liberam um ácido, essas bactérias, que podem provocar esses buracos nos nossos dentes. Então, por isso também é importante a escovação depois de pelo menos os 3 tipos de alimentação, né, que a gente faz: o café da manhã, o almoço e o jantar. Então aqui os alimentos, eles são distribuídos para que o indivíduo tenha uma boa alimentação. Lembrando que quanto mais colorida é a alimentação, maior é a quantidade de nutrientes que você está ingerindo. Lembrando que nós temos nutrientes, que são 6 nutrientes: carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, vitaminas e sais minerais. Então, quanto mais colorida é a alimentação, mais nutrientes você tem e melhor a sua alimentação, uma alimentação mais saudável, tá? Qualquer dúvida em relação à alimentação, você tem um profissional para te orientar, que é o caso do nutricionista, né? Seja para o tipo de alimentação que você queira mudar, se você quer aumentar a massa muscular ou diminuir a massa muscular, né? Ou melhor, diminuir a massa de gordura do corpo, para perder peso, tá? Então, é importante a gente saber mais ou menos aí as porções que a gente deve ingerir. Agora a gente vai falar sobre o sistema respiratório, né? Que tem a função de captar, no caso da nossa respiração, o oxigênio e a liberação de gás carbônico. O nosso sistema, ele é dividido em 2 tipos de vias aéreas, as chamadas vias aéreas superiores, que são as fossas nasais, a faringe e a laringe. Vocês notaram que a faringe, ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Aqui tem a cavidade bucal, sendo que a boca, ela é um auxiliar do sistema respiratório. A boca, ela faz parte do sistema digestório, como eu disse nos slides anteriores. A boca, ela serve para auxiliar caso as vias respiratórias superiores, como fossas nasais, estejam obstruídas, né? Pelo excesso de muco, né? Por dificuldade respiratória, aí sim a gente utiliza a boca para respirar. Mas fora isso, a boca, ela não faz parte do sistema respiratório. A gente tem, né, contando ainda com os pulmões, tá? Que a gente tem a traqueia, que é esse tubo anelado aqui, que vai se bifurcar, ou seja, vai se dividir em estruturas chamadas de brônquios. E os brônquios também irão se ramificar e vão formar essas outras mini estruturas aqui, que são chamadas de bronquíolos. Tudo isso vai estar alojado em 2 pulmões, sendo que o nosso pulmão esquerdo, ele é menor do que o pulmão direito, porque aqui no meio, né, na cavidade torácica, no mediastino, a gente vai ter o coração ali para poder dividir um pouquinho do espaço do pulmão esquerdo. E além disso, a gente vai contar com um músculo respiratório que se chama diafragma. É o diafragma que controla os movimentos respiratórios, que é o movimento de inspiração, que é a entrada do oxigênio, e a expiração, que é a liberação do gás carbônico. Tudo bem? Vamos seguir mais lá. E aqui a gente tem, né, algumas doenças que são relacionadas ao sistema digestório. A gente tem a tuberculose, que é ocasionada por uma bactéria, a pneumonia e a bronquite. É claro que existem outras, né? A tuberculose, ela é uma doença ocasionada por uma bactéria, ela tem tratamento, ela tem cura e ela pode provocar danos no pulmão, né? Ela pode apresentar, o pulmão pode acabar apresentando algumas aberturas, alguns orifícios aqui. Então, o tratamento dura mais ou menos aí uns 6 meses e deve ser mantido à risca. Não é porque está havendo uma melhora, né, no controle das bactérias que as pessoas devem dispensar o tratamento, até porque ela existe cura, né? Se a pessoa não se trata, além dela transmitir para outras pessoas, o pulmão pode ficar comprometido, fazendo com que a pessoa tenha mais cansaço, né, mais fadiga, ela tenha falta de ar. Então, é extremamente importante que o tratamento seja mantido à risca. A pneumonia, que é a inflamação, né, dos pulmões, tá? E a bronquite, que é a inflamação dos brônquios. Então aqui, ó, eu vejo uma radiografia aonde eu tenho já esses orifícios provocados pela tuberculose.
E aí, eu também, né, tenho doenças respiratórias, que é o Covid-19, que a gente está vivendo aí essa pandemia, que nós já estamos afastados aí, né, mais ou menos aí uns 6 meses e meio, o resfriado e a gripe. São doenças que são ocasionadas por vírus, podem parecer iguais, mas têm efeitos diferentes nas pessoas. Isso vai depender como o organismo do indivíduo ele vai reagir. Então, são doenças que são transmitidas através de gotas de saliva e que são captadas pelas fossas nasais e que podem levar à agressão de todo o sistema respiratório, se instalando diretamente nos pulmões do indivíduo, tá? Aqui, já que a gente está vivendo essa loucura da pandemia, eu coloquei para vocês como a gente deve se comportar em relação ao coronavírus. Nunca é sempre bom lembrar, né? Nunca é demais a gente lembrar sobre as formas de contaminação e as formas de prevenção, né? Então a gente pode... não tem vacina ainda, então não tem como uma outra forma de prevenir, se não for, né? Evitar o contato com pessoas doentes, lavar bem as mãos. As mãos sendo higienizadas por água e sabão já são o suficiente para eliminar o vírus. Caso a pessoa não tenha acesso à água e sabão, aí é utilizado o álcool em gel. A gente sabe, né, que o nosso país ele tem uma desigualdade social e nem sempre as pessoas têm acesso à água para fazer a higienização. Sintomas mais comuns: febre, tosse e falta de ar, o que também pode ser confundido com outras viroses como resfriado e gripe, né? Então, é extremamente importante que se faça a testagem para diagnosticar o tipo de vírus que o indivíduo pode ter contraído, mas são doenças respiratórias. E agora a gente vai falar sobre o sistema urinário, ou também conhecido como sistema excretor. O sistema urinário tem a função de filtrar o nosso sangue e produzir a urina. A urina, ela tem todas as substâncias tóxicas resultantes da filtragem do nosso sangue, né? O nosso sangue é o único tecido líquido do nosso corpo e que contém células extremamente importantes, que são os glóbulos brancos, que servem para a nossa defesa, os nossos glóbulos vermelhos, que servem para a oxigenação do nosso corpo, e fragmentos de células, que são as plaquetas, que vão atuar na coagulação. Então aqui, ó, o nosso sistema urinário é composto por 2 rins, tem esse formato, né, de feijões, tem essa coloração realmente amarronzada. Então aqui nos rins acontece a filtração do nosso sangue. 2 canais que são chamados de ureter. Como eu tenho 2 ureteres, então a gente não pronuncia ureter, a gente coloca no plural. Ureteres, que é o canal de condução do sangue filtrado para a produção da urina, que vai ficar armazenada na bexiga urinária, e o meio externo, que é a uretra, que é por onde a gente vai eliminar a urina. Então, na urina, a gente tem várias substâncias tóxicas, como ureia, amônia, ácido úrico, e essas substâncias, elas precisam ser eliminadas. Então, é extremamente importante que a gente, sempre que tiver vontade de urinar, não prender a urina, justamente para essas substâncias não ficarem circulantes no organismo. Essas substâncias precisam ser eliminadas, né? Beber bastante água para que essas substâncias elas sejam diluídas o máximo possível, né? Pelo menos 2 litros aí de água, se for um calor intenso, 2,5 litros, para dissolver essas substâncias e para a gente observar uma coloração um pouco amarelo, mais para o transparente. Quando a gente vê a urina muito amarelada, isso quer dizer que essas substâncias tóxicas, elas estão muito concentradas, e quer dizer que você bebeu, né, ou ingeriu pouca água. Então você precisa dar um pouquinho mais de atenção ao sistema. E a coloração da urina pode indicar, né, uma cistite, por exemplo, que é a inflamação da bexiga urinária. Então é bom ficar de olho na coloração da urina, assim como no cheiro também. Doenças e prevenções, né? Então a gente tem a cistite, como eu falei para vocês aí, que é a inflamação da bexiga urinária. A gente tem o cálculo renal, popularmente vocês conhecem como pedra nos rins, que é a resultante da cristalização das substâncias tóxicas se a gente não vem a ingerir água, então vão formando cálculozinhos, né? Como se fossem pedrinhas de diamante. Tem cura para todas essas doenças, e
A gente tem como prevenir todas essas doenças basicamente pela ingestão de água. Então, por isso que a água é extremamente importante. A uretrite, que é a inflamação dos ureteres, e a ureterite, que é a inflamação da uretra. Então, é bom a gente sempre ficar atento em sintomas como dor nas costas, né? Que a gente às vezes pode achar que é coluna, mas pode ter alguma ligação com problemas renais, tá bom? Aqui a gente tem, né, uma situação que, infelizmente, existem pessoas que passam por isso. Quando os rins eles não conseguem filtrar o sangue de uma forma natural, as pessoas que estão esperando o transplante de rins, as pessoas podem usar a filtragem mecânica, que é através de uma máquina, né? Esse processo chama-se hemodiálise. É quando o sangue ele vai ser filtrado através de uma máquina, vai ser tratado artificialmente. Todas as impurezas que deveriam de ser filtradas através dos rins vão ser filtradas na máquina. Infelizmente, né, a gente tem um grande índice de pessoas que precisam de transplante de rins. Então, é legal a gente falar, reforçar sobre a doação de órgãos. Os rins eles podem ser doados em vida desde que haja compatibilidade sanguínea. Então, o indivíduo ele pode sobreviver com um rim, né? Ele vai desempenhar uma função positiva, mas, infelizmente, quando a gente não estimula a doação de órgãos, né, por pessoas que já faleceram, ou as pessoas não se colocam à disposição para doação, as pessoas utilizam essa forma mecânica, o que, infelizmente, fica mais vulnerável às infecções e as pessoas acabam morrendo, infelizmente, sem um tratamento adequado ou sem um órgão que poderia estar ajudando. Então é importante a gente pensar na doação de órgãos também. Bom, galerinha, fico com vocês aqui sobre esses vídeos e depois a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos!